António ergueu o copo de vinho tinto, os olhos fixos no rosto da viúva do seu filho mais velho, Maria, enquanto anunciava à família reunida na mesa de jantar que se casaria com ela para garantir um herdeiro verdadeiro. João, o filho mais novo, sentiu o mundo desabar ao ouvir aquelas palavras, o coração apertado pela traição que ecoava como um soco no estômago, mas em vez de calar, levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira, e gritou que lutaria contra aquela loucura com todas as forças. A sala explodiu em caos, com Maria corando de vergonha e os parentes murmurando em choque, mas João já saía porta fora, o ar fresco de Lisboa batendo no rosto como um aviso de que a batalha pela sua identidade acabara de começar. João caminhava pelas ruas empedradas do bairro alto, o sol poente tingindo os azulejos de laranja, mas a beleza da cidade não penetrava a névoa de raiva que o envolvia. Aos 28 anos, ele sempre soubera que o pai, António, um homem conservador moldado pela tradição rural do Alentejo, nunca aceitara plenamente a sua orientação sexual. Quando João se assumira gay aos 20, António reagira com silêncio gélido, seguido de comentários mordazes sobre falta de hombridade e desonra à família. Mas isto... Casar-se com Maria, a viúva de Pedro, o irmão perfeito que morrera num acidente de carro há 2 anos, deixando uma filha de 5 anos. Era uma declaração de guerra. António queria um filho verdadeiro, alguém para perpetuar o nome da família, ignorando que João existia, que amava, que vivia. Chegando ao apartamento modesto que partilhava com Miguel, o seu companheiro há 3 anos, João abriu a porta com mãos trêmulas. Miguel, um professor de história de 30 anos, com cabelos cacheados castanhos e um sorriso que sempre o acalmava, estava na cozinha preparando o jantar. O que aconteceu, amor? Pareces que viste um fantasma. João desabou no sofá, contando tudo entre soluços contidos. Miguel ouviu em silêncio, os olhos escurecendo com indignação. Teu pai está louco. Casar com a cunhada. Isso é medieval. E porquê? Porque não aceita que sejas gay. Ele quer apagar-te. João assentiu, sentindo o peso da rejeição familiar como uma âncora. Crescer em Portugal, um país progressista com casamento igualitário desde 2010, não o protegera das raízes profundas do machismo e do catolicismo conservador que ainda pulsavam em famílias como a sua. Naquela noite, deitado ao lado de Miguel, João relembrava a infância em Évora, onde o pai gerenciava uma quinta de vinhos. Pedro era o herdeiro ideal, casado cedo, pai de uma menina, trabalhador incansável. João, por outro lado, sempre fora o sensível, o que preferia ler livros a ajudar na vindima. Quando se mudara para Lisboa para estudar arquitetura, encontrara liberdade, mas também solidão. Conhecer Miguel num café literário mudara tudo. Miguel, vindo de uma família liberal do Porto, ensinara-lhe a abraçar quem era. Mas agora, esta notícia abalava tudo. E se ele conseguir, murmurou João. Maria está sozinha, com a filha. Pode aceitar por segurança financeira. Miguel apertou-lhe a mão. Não vamos deixar. Amanhã falamos com ela. No dia seguinte, João marcou um encontro com Maria num café junto ao Tejo. Ela apareceu nervosa, os cabelos pretos amarrados num coque apertado, aos 32 anos ainda carregando o luto pelo marido. João, eu não esperava isto. O teu pai. Ele foi bondoso depois da morte do Pedro, ajudou com a Rita. Mas casamento? Eu disse que precisava de tempo. João inclinou-se para a frente, voz baixa mas firme. Ele está a fazer isto para me punir. Porque sou gay. Quero um herdeiro de verdade, como se eu não existisse. Maria baixou os olhos, torcendo as mãos. Eu sei das vossas brigas. Mas ele é o avô da Rita. E eu? Estou cansada de lutar sozinha. João sentiu um aperto no peito. Maria não era vilã, era vítima de um sistema que valorizava alianças familiares acima de tudo. Mas casar com o sogro? Isso cheirava a incesto emocional, uma forma de António reescrever a família, apagando Pedro e ignorando João. De volta ao trabalho, no estúdio de arquitetura no Chiado, João mal se concentrava nos projetos. Os colegas notavam a distração, mas ele não partilhava. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o estigma contra homossexuais persistia em círculos conservadores. Ele recordava as marchas do orgulho em Lisboa, onde se sentira empoderado, mas também as histórias de amigos rejeitados pelas famílias. Porque eu, pensou. A sua mente girava em torno de dilemas éticos, devia confrontar o pai publicamente, arriscando dividir a família. Ou calar e deixar a dor corroer. Miguel ligou à hora de almoço. Pensa no que queres. Não é só sobre ti, é sobre nós, sobre o futuro. João decidiu, lutaria, mas de forma inteligente. Primeiro, precisava de aliados. À noite, reuniu-se com a tia Rosa, irmã de António, uma mulher progressista que vivia em Cascais.
Rosa, aos 55 anos, ouviu horrorizada. O meu irmão sempre foi teimoso, mas isto é absurdo. Casar com a nora? A igreja nem aprova. João explicou a motivação, a rejeição à sua sexualidade. Rosa assentiu. Ele cresceu numa era diferente, mas isso não desculpa. Vou falar com ele. Mas João sabia que não bastava. Precisava enfrentar o pai diretamente. Marcou um jantar em casa de António, nos subúrbios de Lisboa. Chegando lá, o ar estava tenso. António, robusto aos 60 anos, com bigode grisalho, serviu o bacalhau sem sorrisos. Vais para quê? Para me julgar. João respirou fundo. Pai, o que estás a fazer é errado. Estás a usar Maria para me castigar. António riu amargamente. Castigar? Tu é que me desiludiste. Sem netos, sem continuação. Pedro era o meu orgulho, tu. És uma decepção. As palavras cortaram como facas, mas João não recuou. Sou teu filho. Gay ou não, mereço respeito. A discussão escalou, vozes altas e quando na casa velha. António bateu na mesa. Sai. Não és bem-vindo aqui. João saiu, lágrimas nos olhos, mas com uma determinação nova. A luta mal começara. Enquanto caminhava para o metro, o telefone tocou. Era Maria. João, pensei no que disseste. Não vou casar com ele. Mas ele está furioso. O alívio misturou-se com medo. António não desistiria facilmente. João sabia que o pai, com influência na comunidade local, poderia pressionar Maria financeiramente. Em casa, Miguel abraçou, fizeste o certo. Agora, planeamos o próximo passo. Mas no fundo, João questionava, valia a pena esta dor? A sociedade portuguesa, apesar de avançada, ainda carregava ecos de preconceito. Ele sentia o peso da luta interna, amar o pai, mas odiar as suas crenças. Dormiu mal, sonhando com confrontos futuros. Os dias seguintes foram de tensão crescente. António começou a espalhar rumores na família, dizendo que João era egoísta, que sabotava a felicidade de Maria e Rita por caprichos pessoais. João recebeu mensagens de primos distantes, alguns solidários, outros acusadores. Estás a destruir a família, lia-se numa. Miguel incentivava, ignora. Foca no que importa. Mas o stress afetava o relacionamento. Uma noite, discutiram. Sinto que estou a carregar isto sozinho, disse João. Miguel rebateu, estou aqui, mas tu fechas-te. Reconciliaram-se, mas a fresta abrira. João decidiu consultar um advogado amigo, para ver se havia base legal para impedir o casamento. Não havia, mas poderia expor o conflito ético. Numa reunião familiar surpresa, convocada por António, o clímax do file aproximava-se. Na casa de Évora, parentes reunidos, António anunciou formalmente o noivado. João interrompeu, isto é por ódio a mim, porque sou gay. Murmúrios encheram a sala. Maria, ao lado, sussurrou, desculpa, mas preciso de estabilidade. Traição. João sentiu o chão fugir. Saiu correndo, o coração partido. A luta continuaria, mas agora com mais feridas. João acordou com o sol filtrando pelas persianas do apartamento em Alfama, mas o peso no peito não diminuíra. Após a reunião em Évora, onde Maria cedera à pressão, ele passara a noite em claro, questionando cada decisão. Miguel, ao seu lado, murmurou, vamos superar isto juntos. Mas João duvidava. A traição de Maria doía como uma facada, ela escolhera a segurança sobre a integridade. Agora, António planeava o casamento para dali a 3 meses, ignorando as objeções. João precisava de um plano, algo que expusesse a hipocrisia sem destruir todos. No trabalho, o estúdio fervilhava com projetos de renovação urbana, mas João mal contribuía. O chefe, um homem liberal, notou, estás distante. Problemas pessoais. João confidenciou parte da história, recebendo apoio. Em Portugal, ainda há famílias presas ao passado. Luta pelo que acreditas. Inspirado, João contactou uma associação LGBT em Lisboa, a ILGA Portugal. Uma conselheira, Sofia, ouviu atentamente por telefone. Casos como o teu são comuns, rejeição familiar leva a decisões extremas. Podemos oferecer mediação. João marcou uma sessão, sentindo um vislumbre de esperança. Mas o dilema moral pesava, expor o pai publicamente seria vingança ou justiça. À tarde, encontrou-se com Miguel num parque junto ao Castelo de São Jorge. As vistas sobre Lisboa eram deslumbrantes, mas o humor sombrio. E se falarmos com um padre, sugeriu Miguel. O teu pai é católico devoto,
talvez a igreja o faça repensar. João riu ironicamente. A igreja que condena homossexuais? Duvido. Mas a ideia germinou. Contactaram o padre local de Évora, um homem progressista influenciado pelo Papa Francisco. O padre concordou em falar com António, destacando que o casamento com a nora poderia ser visto como impróprio, mesmo sem proibição canônica. Enquanto isso, a pressão social aumentava. Amigos de João, sabendo da história, dividiam-se, uns aplaudiam a coragem, outros avisavam sobre o risco de isolamento. Num jantar com o casal amigo, Ana e Luís, debateram. A sociedade portuguesa evoluiu, mas nas zonas rurais, o preconceito reina, disse Ana. Luís acrescentou, estás a desafiar normas profundas. Pensa no custo emocional. João assentiu, sentindo o conflito interno, queria aceitação, não guerra. Mas calar seria trair-se. Uma chamada inesperada veio de Rosa, a tia. Falei com o teu pai. Ele está irredutível, diz que precisas de cura. Mas convenceu a uma reunião familiar mediada. João aceitou, marcando para o fim de semana. Em Évora, a casa cheirava a pão fresco, mas a atmosfera era gélida. António sentou-se à cabeceira, Maria ao lado com Rita no colo. Rosa mediava. António, explica porquê este casamento. O pai respondeu, para a família continuar. João não pode dar netos. João interveio, posso adotar, casar. Mas tu rejeitas-me. A discussão aqueceu. Maria confessou, aceitei por medo. Não amo teu pai assim. António corou de raiva. Traidores. A reunião terminou em impasse, mas uma semente de dúvida plantada. De volta a Lisboa, João refletia sobre o preço, noites insones, ansiedade crescente. Miguel notava, estás a mudar, mais distante. João admitiu, esta luta consome-me. Reconciliaram-se com um abraço, mas a tensão persistia. Decidiu aprofundar, pesquisou histórias semelhantes online, encontrando relatos de rejeição familiar em Portugal. Inspirado, escreveu uma carta aberta ao pai, detalhando a dor, mas não enviou ainda. O conflito escalou quando António cortou o apoio financeiro a João, uma herança parcial de Pedro. Se me desafias, perdes tudo. João, furioso, confrontou-o por telefone. É chantagem. António rebateu, é consequência. Agora, o dilema ético intensificava, lutar legalmente pela herança. Isso dividiria mais a família. Miguel sugeriu, consulta um advogado. Fizeram-no, descobrindo que João tinha direitos, mas o processo seria doloroso. Numa manifestação do orgulho em Lisboa, João encontrou força na multidão. Bandeiras arco-íris tremulavam, discursos sobre igualdade ecoavam. Ali, sentiu-se parte de algo maior. Mas ao voltar, uma mensagem de Maria, preciso de falar. Sozinha. Encontraram-se num café discreto. Ela chorava, o teu pai pressiona-me. Quero sair disto. João viu a oportunidade, ajuda-me a pará-lo. Maria hesitou, mas assentiu. Juntos, planeavam confrontar António com provas da manipulação. A tensão culminava numa visita surpresa a Évora. João e Maria enfrentaram António. Isto acaba aqui, disse João. António, surpreso, gritou, saiam. Mas Maria falou, não casarei. Por Rita, por decência. António desabou, lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, vulnerabilidade. João sentiu pena, mas não recuou. Aceita-me como sou. António murmurou, preciso de tempo. Saíram, mas o ar mudara. João questionava, fora vitória ou mais dor? Os dias seguintes trouxeram reflexão. Miguel elogiou, foste corajoso. Mas João sentia o vazio. A família fragmentada, a sociedade julgadora. Decidiu terapia, para lidar com o trauma. Numa sessão, a terapeuta perguntou, o que queres do teu pai? Aceitação, respondeu. Mas sabia que poderia não vir. O file aproximava-se do fim com uma reviravolta. António ligou, voz trêmula. Vai jantar. Sozinho. João aceitou, cauteloso. Na mesa, o pai disse, pensei muito. Talvez esteja errado. Mas acrescentou, mas não aprovo. Um passo pequeno, mas significativo. João saiu esperançoso, mas sabendo que a jornada continuava. A esperança durou pouco. Dias após o jantar, António recuou, anunciando que prosseguiria com o casamento, ignorando Maria. Ela mudará de ideia, disse por mensagem. João, atônito, sentiu a traição renovada.
Miguel consolou, é medo dele. Não desistas. Mas o cansaço acumulava. Aos 28, João questionava se valia lutar contra um sistema familiar enraizado no preconceito. Em Portugal, leis protegem direitos LGBT, mas corações não mudam por decreto. No trabalho, um projeto de restauro de um edifício histórico em Belém distraía-o parcialmente. Colegas, sabendo da saga, ofereciam apoio. Uma, Catarina, partilhou, o meu irmão passou pelo mesmo. Tempo cura. Mas João duvidava. Contactou Sofia da Ilga novamente, marcando uma mediação formal com o pai. Traga-o, disse ela. António recusou inicialmente, mas Rosa convenceu-o, pela família. A mediação ocorreu num escritório neutro em Lisboa. Sofia, calma, iniciou. António, por que este casamento? Ele respondeu, para estabilidade. João não continua a linhagem. João rebateu, linhagem não é só biológica. A Miguel, podemos ter família. António bufou, isso não é natural. Sofia interveio, a ciência e a lei dizem o contrário. A sessão revelou camadas. António admitiu o medo da solidão, perda de Pedro amplificando rejeição a João. Sinto que falhei como pai. João, tocado, disse, falhaste ao não me aceitar. Lágrimas fluíram, mas sem resolução. António saiu dizendo, penso nisso. Em casa, João e Miguel discutiram o futuro. E se nos casarmos, sugeriu Miguel. João sorriu, um dia. Mas primeiro, resolver isto. O relacionamento fortalecia-se na adversidade, mas fendas apareciam, Miguel sentia-se secundário. Esta luta é tua, mas afeta-nos. João prometeu equilíbrio. A pressão social intensificou quando rumores chegaram à comunidade de Évora. Vizinhos fofocavam sobre o filho gay rebelde. António, envergonhado, isolou-se mais. Maria, agora firme contra o casamento, cuidava de Rita sozinha, recusando ajuda. João visitou-as, brincando com a sobrinha. Tio, porque o avô está zangado? Perguntou Rita. João explicou simplificado, diferenças. Mas o dilema moral pesava, expor a criança a isto. Uma reviravolta veio quando António sofreu um pequeno enfarte, stress acumulado. No hospital em Lisboa, João correu para lá. Vendo o pai frágil, sentiu compaixão. Pai, cuida-te. António, débil, murmurou, talvez tenhas razão. Cancelei o casamento. Alívio, mas desconfiança. Maria confirmou, ele ligou, pediu desculpas. Mas era genuíno. Recuperando, António convidou João para conversa. Na quinta em Évora, sob oliveiras, abriram-se. Cresci num mundo diferente. Homossexualidade era pecado. João respondeu, mundos mudam. Aceita-me. António assentiu devagar, tento. Um abraço hesitante selou o momento. Mas João sabia, aceitação verdadeira leva tempo. O file progredia com João refletindo sobre danos, amizades tensas, saúde mental abalada. Terapia ajudava, explorando raiva reprimida. Miguel apoiava, mas questionava, e se ele recuar novamente? João, enfrentamos. Num evento LGBT, João falou publicamente, anonimamente, sobre a rejeição familiar. Aplausos encorajaram-no. Mas em casa, uma discussão com Miguel escalou, dedicas-te mais à luta que a nós. Reconciliaram, mas o custo emocional era visível. A tensão culminava com António convidando Miguel para jantar pela primeira vez. Nervoso, Miguel aceitou. Na mesa, conversas awkward, mas António perguntou sobre o trabalho de Miguel. Um passo. João sentiu progresso, mas questionava a durabilidade. O progresso era frágil. Semanas após o jantar, António começou a fazer comentários subtis, questionando o estilo de vida de João. Miguel notou, ele finge aceitação. João defendia, dá tempo. Mas o conflito interno renascia, perdoar ou proteger-se. Em Lisboa, a vida continuava, mas a sombra persistia. No estúdio, um grande projeto de um museu que era em Lisboa excitava João. Inspirado, dedicava-se, canalizando dor em criatividade. Colegas aplaudiam. Mas em casa, tensão com Miguel crescia. Uma noite, explodiram, sinto-me invisível nesta saga familiar. João rebateu, é a minha família. Separação temporária, Miguel foi para o Porto, com a família. Sozinho, João afundou em depressão. Amigos ajudavam, mas o vazio doía. Contactou Maria, como está Rita? Bem, mas sente falta do tio. Visita planeada.
Em Évora, brincaram, mas Antônio evitou, Rosa confidenciou. Ele luta com orgulho. Miguel voltou após dias, reconciliando. Amo-te, mas precisamos de limites. João concordou, priorizando o relacionamento. Uma crise. Antônio anunciou venda da quinta, mudando para Lisboa perto de Maria. João viu manipulação. Confrontou, ainda tentas controlá-la. Antônio negou, mas admitiu, quero proximidade com Rita. Dilema, confiar. Na terapia, João explorou raízes, infância com pai distante. Quero aprovação, mas a que custo? Terapeuta, define tua felicidade. Com Miguel, planeavam viagem a Madeira, para reconectar. Mas Antônio adoeceu novamente, cancelando. No hospital, revelação, filho, temo morrer sozinho. João, não estás. Mas aceita-nos. Antônio, convida Miguel para o Natal. O Natal chegou, família reunida. Tensão, mas conversas fluíram. Antônio brindou, pela família, tal como é. João sentiu esperança verdadeira. Mas uma discussão pós-jantar, Antônio questionou a adoção. João defendeu, seremos pais ótimos. Antônio recuou, talvez. O file aproximava-se do clímax com João decidindo confrontar publicamente, escrevendo artigo para jornal sobre rejeição familiar. Publicado, reações mistas, apoio LGBT, crítica conservadores. Antônio leu, furioso, expostas-me. João, é a verdade. Mas levou a reflexão profunda. A publicação do artigo marcou um ponto sem retorno. Reações inundaram, cartas de apoio, entrevistas pedidas. João tornou-se voz involuntária pela aceitação familiar em Portugal. Mas o preço, Antônio cortou contato novamente. Miguel apoiava, fizeste o certo. João duvidava, sentindo culpa por expor a família. Meses passaram. O projeto do museu avançava, simbolizando resiliência. João e Miguel casaram numa cerimónia íntima em Sintra, com amigos e Rosa. Antônio não veio, mas enviou cartão, felicidades. Um gesto. Maria casou com outro, homem bondoso. Rita crescia feliz. João visitava, tio dedicado. Reencontro com Antônio num café em Lisboa. Velho, ele disse, li tudo. Orgulho-me da tua coragem. João, e da minha vida. Antônio, aprendo. Abraçaram-se, lágrimas. João refletia, a luta trouxera dor, mas crescimento. Sociedade mudava, mas devagar. Foi correto João expor publicamente a rejeição do pai, ou isso violou a privacidade familiar, perpetuando o ciclo de dor?